Hoje o nosso expositor é Fialho, que é da Casa Espírita Caminho de Luz, né? Seja bem-vindo, Fialho, mais uma vez nessa casa, que a espiritualidade amiga lhe conduza mais uma vez. Queridos irmãos, queridas irmãs da série Espírito Missionário do Consolador, caros irmãos e irmãs internautas que nos acompanham através da TV 7, saúdo a todos com a paz do Mestre Jesus e reformulo a alegria de estar mais uma vez aqui junto de vocês. É uma felicidade imensa a gente poder partilhar desse banquete, dessa troca de energia, dessas reflexões do Evangelho que sempre nos fala a alma, tendo Cristo como um consolador maior que chega aos nossos corações com tanta intensidade que às vezes mesmo sem nós registrar sua presença, Ele nos inunda com esperança, com conforto, nos fortalece para prosseguir nossa caminhada, nos auxilia para superar nossas dificuldades, enfrentar os problemas do cotidiano, da nossa vida, pois bem sabemos que tudo se faz necessário para que possamos chegar ao nosso objetivo, que é a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. E tendo como base o capítulo 6 do Cristo Consolador, a gente se arvora nessa mensagem do Espírito da Verdade, né, que se coloca como o grande médico das almas, que vem trazer o remédio para nos curar. Há um consolo maior do que esse? A gente entender que tantos recursos são direcionados para nós outros, para que nós possamos obter sucesso. Mas não é um sucesso qualquer, um sucesso temporal, um sucesso material, mas um sucesso verdadeiro, dando-nos a vida plena, o preenchimento do nosso eu interior. Porque vivemos nesse mundo material que nos impulsiona a corrermos atrás de algumas coisas vãs e às vezes alguns de nós esquece da nossa essência, esquece do verdadeiro eu e em decorrência disso ao sofrimento. O convite de Jesus para que nós possamos ir a Ele, nós que nos achamos oprimidos, sobrecarregados, com a promessa de nos aliviar. Veja que interessante, nós sermos aliviados por todo esse contexto de luz, por toda essa pleiade de espíritos iluminados, né, que estão à nossa disposição. Muitas vezes nós esquecemos, nós não registramos. Muitas vezes a solidão bate à nossa porta, as dificuldades chegam e as reflexões ficam difíceis e, por vezes, nós sucumbimos temporariamente. Porque sabemos, como somos espíritas reencarnacionistas, que às vezes o sofrimento que nos alcança, por mais prolongado que seja, mesmo que dure uma vida inteira, ele é passageiro, tendo em vista que a nossa vida vai prosseguir depois do túmulo. O Espírito de Verdade, nessa mensagem, ele diz que é necessário que seja extirpada de nossa alma, essa alma tão dolorida, que vem através dos tempos, dos milênios, sendo submetido a um processo de aperfeiçoamento. Muitas vezes, com a ferramenta dor sendo necessária para nos direcionar para o caminho certo, para que deixemos os nossos atalhos, para que possamos sair da nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto é muito bom, mas ela é extremamente prejudicial a cada um de nós. Quando a gente se coloca na zona de conforto, nós ficamos estagnados, deixamos de realizar, não por simplesmente de fazer, mas de realizar
que é algo muito mais profundo, as realizações. Fazer por fazer, muita gente faz, e algumas faz mal feito. Não é essa a questão, é realizar. Você realmente se propor a melhorar através das ações, externado nas ações, aquilo que você já trabalha no seu íntimo. O autoaperfeiçoamento, que a doutrina espírita tanto nos incentiva, né? Nós nos autoaperfeiçoarmos. E é necessário que seja extirpado da alma humana a impiedade. Quanta dificuldade, quanta dor, quanto sofrimento a impiedade traz àqueles que assim se colocam, como impiedoso. Já pensou você deixar de ter piedade? Você olhar para as outras situações, você se manter frio, você se manter ausente, você não reagir emocionalmente. E a emoção do mundo hoje, os sentimentos, eles estão bem fragilizados, eles estão adoecidos. Necessário se faz que, como o Evangelho de Jesus coloca, nós possamos orar e vigiar sempre, para que a gente possa nos reabilitarmos nas ações do bem, para que nós possamos chegar mais junto, mais próximo desse amor que emana de Jesus, proveniente de Deus. Não é uma fonte qualquer, que se fosse proveniente de Jesus, já era sublimado. Mas não é só de Jesus. Veja a grandiosidade desse sentimento amor, que nós temos que trabalhar para externá-lo. E uma das faces do amor é a piedade. Você se apiedar daquele. Mas não é só se apiedar daquele que está enfermo. É se apiedar, por exemplo, do criminoso, pela condição que ele se coloca. E é bem difícil a gente ter esse sentimento por alguém que se coloca à margem da sociedade, porque nós ainda não temos a condição de separar o crime do criminoso. Nos nossos preconceitos, a gente não tem condição ainda de separar, muitas das vezes, quem está cometendo a ação da ação. E nós somos impiedosos com aqueles que praticam certas ações. Eu estava vendo uma charge no encontro de hoje que tive pela parte da manhã, e tinha a ilustração, era um homem dizendo: o jovem é muito violento, o jovem precisa ser punido, a maioridade precisa ser diminuída, ele tem que pagar. Aí apareceu uma voz assim no canto da charge dizendo: é seu filho. Ele dizia: é apenas uma criança, tem que passar a mão na cabeça dele, porque afinal de contas ele está em aprendizado. Mas espera aí, só quem está em aprendizado é o meu jovem? O jovem do outro não? E aí a gente já começa a ver a terapia do Evangelho de Jesus, colocando-nos numa perspectiva de visão, sem o ajuizar, sem o julgar. Porque a maioria de nós, e eu em primeira ênfase, sou doente da alma. Nessa terapia, pedindo a esse mestre cada vez mais condições de me render a essa terapia, porque muitas das vezes me coloco como doente teimoso, que não toma o remédio na hora, que acha amargo e que até cospe o remédio fora, enganando muitas das vezes aquele que está ministrando. Mas isso também é temporal, porque eu não sou isso, eu estou nessa condição. Veja que interessante a perspectiva do autoaprimoramento, né? Devemos extirpar a mentira, o erro, a incredulidade. Como falta fé, como falta fé, né? E aí o Espírito de Verdade vem dizendo que a gente, no futuro, que possamos nos colocar como humildes e submissos ao Criador. E a gente fica pensando o que é isso, humildade e submissão, a humildade verdadeira. Porque a humildade
não é você se colocar como menor, não é você se colocar como menor do que o outro. É entender que você não é maior do que ninguém. E quando a gente começa a ombrear o outro, a vê-lo na mesma perspectiva que nós, a gente tem um foco diferente de quando a gente se coloca num pedestal e olha de cima para baixo. Porque só em estar nessa posição já há um menosprezo. É interessante algumas culturas, a cultura indígena, a verdadeira cultura indígena, eles se colocam na perspectiva de o índio adulto se acocorar para falar com o índio criança. Para se colocar à altura dos olhos. Para se colocar em pé de igualdade com ele. E como o orgulho é um dos cânceres da humanidade, a gente às vezes pelo nosso orgulho, a gente olha de cima para baixo. Numa posição fantasiosa às vezes, ou na maioria das vezes. E aí quando nós estivermos em condições de ser submissos à lei do amor do Criador, quando nós estivermos um pouco mais humildes, aí sim estaremos praticando a lei divina. E o Espírito da Verdade aqui vem dizendo para a gente invocar do fundo dos nossos corações a Deus, porque Ele enviará seu Filho amado em nosso socorro, para nos instruir e para dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós porque chamastes. O que é o Evangelho para a humanidade? O Evangelho é o código divino que deve ser vivenciado. Nós precisamos vivenciar o Evangelho para que nós possamos nos libertar dos sofrimentos, para que nós possamos nos libertar da ignorância. Não é à toa que Jesus observou e pontuou a frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É profundo isso. Talvez a gente olhe apenas na superficialidade, porque não é a verdade relativa. É para que a gente possa se colocar na direção da verdade absoluta. Não é a pseudo-verdade que eu tenho nos refolhos do meu espírito, que vivenciou apenas experiências mais grosseiras, até esse ponto, tendo em vista que hoje eu estou no ápice da minha evolução. Eu nunca fui mais evoluído do que eu sou hoje. E as minhas verdades, elas são relativas. E aí eu me arvoro nessas verdades relativas para julgar o outro, para apontar o outro. E aí eu deixo de acolher, eu deixo de me enxergar verdadeiramente. Eu me coloco numa posição de distância. E aí eu não consigo ver nem quem está próximo. Porque é muito difícil você agir, reagir, interagir com aquele que está próximo, com as situações dolorosas. O calinho que dói no meu dedo incomoda mais do que uma grande ferida no corpo de um outro. E talvez esse calinho, ele traga irritabilidade, ele traga agressão, ele nos coloque numa perspectiva diferente daquela que nós realmente somos. Quem me olha de fora diz assim: fialho é um amor de pessoa, vai conviver comigo. Não é verdade? A gente conhece a pessoa na necessidade. Porque na hora da festa, na hora do banquete, todo mundo se aproxima. Na hora de bater a laje, são poucos que vão lá no sol quente, né? A gente vai para tudo que é churrasco. Mas quem se submete a fazer uma massagem no pé de alguém que está acamado? E essa reflexão, eu conversava com uma amiga, ela dizia: Fiel, tu fala uma coisa que é interessante. Que você diz que o ouvido que está mais perto da sua boca é o seu. Porque eu falo em primeira instância para mim mesmo. Porque quem sou eu para ensinar alguma coisa a alguém? De repente eu estou aqui,
falando sobre o Evangelho de Jesus, falando sobre a doutrina espírita, para pessoas que têm uma perspectiva muito mais ampla do que a minha. Mas eu estou aqui, dentro das minhas possibilidades, e eu tenho que entender isso. Quem sou eu para apontar o dedo para o outro? Isso não quer dizer que eu não o faça, porque sou extremamente imperfeito. Mas aí vem os puxão de orelha da própria vida. Aí vem o calar do outro quando se coloca numa situação maior do que a minha. E aí vem o nosso refletir de como nós estamos nos portando, de como nós estamos entendendo a mensagem de Jesus. Porque muitas das vezes nós entramos num templo religioso, a coisa mais santa do mundo, falando baixo: meu irmão, minha querida irmã, que a paz do Mestre Jesus possa alcançar os refolhos da sua alma. Aí sai aqui fora, leva uma fechada de um carro, já xinga o caboclo, já chega em casa doente de raiva, chuta o cachorro, briga com a mulher, bota o menino de castigo, passa o resto da noite sem dormir, com ódio. Passa a semana toda, eu estou com enxaqueca. De quê? Mas você não disse que estava preenchido com a paz do Mestre Jesus? Será que isso não é só uma superficialidade? Será que a gente não precisa chegar nesses locais e se abrir verdadeiramente para que essa paz possa realmente nos preencher? Será que nós estamos usufruindo? Eu cheguei tão doente. Fábio, eu passei a semana que não aguento. Aplica um passe em mim. Aí chego lá, me sento na cadeira do passe, todo travado, com raiva, pensando que aquele passe tem que ser para o outro, porque para mim não adianta. É como se você fosse num açude buscar água com a peneira. Absorve muito pouco. O Evangelho de Jesus é para ser vivenciado. É para que nós possamos colocar em prática. Fialho, falando tudo isso deve ser fácil. Não. É difícil. Moral estranha do Cristo: amar os teus inimigos, deixar pai e mãe. É uma perspectiva difícil, especificamente para mim. Dá vontade de desistir, dá vontade de correr, mas reconhecerei o verdadeiro espírita, abre aspas, cristão, pela vontade que ele tem de se melhorar. Quem de nós é perfeito? Quem de nós está aqui num patamar diferenciado do outro? E o pior é que tem gente que acredita. Mas tu é tão iluminado, o cara enche o peito assim. E aí nesse capítulo 6, no item 1, vem um jugo leve, aquele convite de Jesus em desdobramento à mensagem, ou desdobramento não, em base, da mensagem do Espírito de verdade, que ele volta a dizer: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Eu fico imaginando Jesus falando isso para mim. Eu acho que eu me acharia um troglodita, um dinossauro. Imaginemos a figura de Jesus no nosso quarto íntimo, como ele comparece todas as noites, dizendo assim: filho, perdoa, minha filha querida, esquece, se liberta, aprenda um pouquinho da mansuetude, acredita no que está estipulado como lei divina e que há mais de 2000 anos eu trouxe como lição, falando da carne para a carne. E a gente tem uma dificuldade ainda de entender
o jugo suave, o fardo leve, que Jesus coloca no seu convite, como lei para que nós possamos seguir. Uma condição é a obediência a essa lei, a lei do amor. Evangelho de Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. Veja a perspectiva de esperança, de consolo, de amparo que nós temos no Evangelho de Jesus como terapia, como tratamento para nós outros, almas doentes ainda. E aí, quando eu comecei a ler as coisas do Espiritismo, que eu entendi, e que alguém falava que eu era uma alma doente, eu chego e me contorcia na cadeira. Porque eu não me achava assim. Quando alguém me disse que perfeccionista é orgulhoso, eu me contorcia na cadeira. Porque doía muito em mim. E aí, pouco a pouco, a gente vai se deixando levar. Pouco a pouco, esses ensinamentos vão fazendo sentido nas nossas vidas. Como se fosse o construir de uma corrente, elo por elo. Que quando se fecha o elo, se forma uma base de força, difícil de ser quebrada. Porque nós entendemos diante desses ensinamentos a dor, o sofrimento. Nós entendemos diante dessa perspectiva do outro caminhando ainda em processo evolucional, ocupando um patamar diferente do meu, uns superiores e outros inferiores. Aprendemos a fazer essa leitura e a aceitar. Os preconceitos é justamente a falta de aceitação. E geralmente a gente tem um preconceito de uma forma mais genérica, mais geral. Por causa de um, a gente taxa todos os outros. Mas nós somos individualidades. Cada um de nós tem um patamar diferente de evolução espiritual. Consequentemente, as suas ações vão ser diferenciadas. E esses apontamentos de Jesus, é necessário que estejam sempre se renovando. É necessário que nós estejamos sempre em contato. É necessário que nós estejamos sempre estudando. Mas é necessário que nós estejamos sempre experienciando o Evangelho de Jesus. A gente tem dificuldade do auto-perdão. Eu tenho dificuldade de me perdoar. Como é que eu vou dar ao outro o que eu não tenho? Como é que eu vou perdoar o outro se eu não estou com a possibilidade de me perdoar ainda? Como é que eu não tenho a condição de enxergar esse patamar evolucional meu? E entender que erro sim. Mas as perspectivas de melhora é constante. Os acontecimentos vai nos auxiliando a aprender a fazer escolha. Como é que eu vou aprender a amar? Vivenciando o amor. E aí, se eu não me entregar a esse sentimento, aquela pessoa que eu tive a antipatia com o primeiro olhar, não vai ter condições de me mostrar quem é ela. E quem de nós não teve antipatia por alguém que nos se tornou uma pessoa muito cara? E as religiões? Nessa perspectiva de terapia do amor, nessa perspectiva de terapia de Jesus, do Evangelho de Jesus, como nós estamos vivenciando a religiosidade? Ah, eu sou religioso. Minha esposa fala muito. Um carro espírita dando trancão em um carro espírita mal estacionado, um carro espírita estacionado na vaga de idoso. Eu estou sendo espírita, eu estou sendo cristão, eu estou vivenciando a minha religião. Tem ateu que é mais cristão do que eu. Porque nós queremos as religiões para a resolução dos nossos problemas, pura e simplesmente.
Nós buscamos a religião porque a gente está sentindo uma dor, porque a gente está com um problema que entendemos que é de difícil solução. Nós estamos muitas das vezes buscando a religião para a cura do corpo. Nós estamos frequentando as religiões porque nós precisamos de prosperidade. Eu vou me entregar à religião porque eu faço uma troca com Deus e eu vou conseguir comprar o meu carro novo. Eu vou conseguir financiar a minha casa. E não entende que tudo isso é consequência de uma religião bem vivida. Não é pura e simplesmente da religião. A nossa evolução, também material, se dá quando a gente passa a vivenciar bem isso, porque nós nos tornamos pessoas mais equilibradas, nós deixamos de ter gastos com vícios. Antes de ser espírita, o que eu gastava com cerveja, por exemplo, para mim e para os outros, os meus amigos, eu tinha muito amigo. Vocês não têm noção do tanto de amigo que eu tinha. Quando eu vinha de férias, chegou ele, é o sol. Obviamente, o meu dinheiro ele era destinado, e olha o comprometimento. Eu fiquei com peso na consciência tão grande porque eu ensinei o meu cunhado a beber. Toma uma, isso é bom, tu vai ficar legal, feliz, rico, bonito. E aí eu me tornei espírita. E aquele negócio vinha martelando na minha cabeça. Graças a Deus ele se tornou evangélico e deixou a bebida. Graças a Deus. Porque ele estava indo por um caminho difícil. Ele estava se tornando agressivo. Nós sabemos as companhias espirituais daqueles que utilizam dessas substâncias. Sueli Caldas Schubert tem um livro chamado Transtornos Mentais. Nada mais atual do que isso no mundo de hoje, né? A nossa possibilidade psicológica com essa pressão toda que o mundo está impondo, a velocidade das informações, a velocidade da reação. Hoje a gente não tem mais um expediente. Com o tal do WhatsApp, o expediente adentra pela noite e pela madrugada fora, sábado, domingo, feriado. E a partir do momento que marcou aqueles 2 pauzinhos azul, você passa a ter a responsabilidade de responder. Eu tenho uma dificuldade, uma limitação tão grande com aquele negócio que você não tem noção. Quando, às vezes assim, na minha caixa de mensagens, no meu entendimento, acho que cai 450 mensagens por minuto. Eu fico numa ansiedade para responder aquele negócio, que eu não aguento quando a minha esposa está do lado, que ela bota o sinal sonoro. Fica, já dá um choque no meu coração. Verdade. Aí eu tenho que colocar no silencioso para eu não vivenciar, porque eu vou terminar adoecendo. Porque sou eu para responder a centenas. E as centenas para me cobrar de alguma coisa. E eu fico nessa loucura. E aí você sai do telefone, entra na internet, sai da internet, entra no telefone, daqui a pouco você não tem mais vivência. Obviamente que é uma ferramenta. Claro que depende do uso de cada um de nós. Mas se você deixar, aquilo toma um vulto muito grande. E aí Sueli, nesse livro, fala a respeito da terapêutica espírita. E tem uma mensagem de Bezerra de Menezes que fala assim: bem-aventurados aqueles que se entregam ao serviço do bem, como a semente humilde na obscuridade da terra. Ele diz que a lei divina, ele alcança aquele que se coloca em serviço do bem, assim como essa lei divina alcança a semente em sua essência. Porque o Pai enriquece-lhe as mãos de alegria e bênção. Olha que interessante. Na terapêutica do amor, quanto mais você trata o outro, mais você é tratado.
Quanto mais você faz pelo outro, mais você é aquinhoado pelo bem. Quanto mais você auxilia, mais você é auxiliado. Mesmo, obviamente, que nós não façamos por uma troca. Mas que interessante isso. Vejamos a perspectiva de Divaldo Franco. 92 anos inteiro na sua tarefa árdua, difícil, porque aquele homem tem muitas atividades. E ele está aí, aquinhoando méritos, dando-nos a oportunidade de tantas reflexões profundas. Então o Pai enriquece essas mãos que trabalham com alegria, como enriquece os ramos verdes da árvores, de flores e frutos. É um grande retorno quando nós fazemos o bem. E isso é colocado como terapia para as nossas dificuldades, para as nossas dores. Muitas das vezes, quando a gente está numa tarefa, na véspera de desenvolver aquela tarefa, nós adoecemos. E aí nós não vamos para a tarefa. E aí alguém vai carregar a sua responsabilidade e a dele. E mais, que oportunidade você perdeu? Eu acho muito interessante, tudo no Evangelho, mas tem algumas coisas que chamam-nos a atenção. Aquele jovem rico que perguntou a Jesus o que é que precisaria para entrar no reino de Deus. Veja que oportunidade ele teve. E em detrimento dos bens materiais, ele deu as costas e se afastou. Todos os dias nós somos chamados. Todos os dias aparecem em nossas vidas essas oportunidades. Até na relação com o outro. E muitas das vezes nós damos as costas e nos afastamos. Talvez aquela seja uma dose amarga de um remédio prescrito de acordo com a terapia que necessitamos. E nós negamos aquela dose. E quem está doente e não se medica, o que é que acontece? Piora. E a gente nem entende. A terapeuta espírita, segundo Sueli, e obviamente com o nosso olhar espírita, é muito simples, ela dispensa qualquer enfeite, dispensa ritual, dispensa instrumentos, dispensa diploma. O médico não tem um diploma na parede dizendo que tem um curso de mediunidade. Não, eu estudei tantos anos, fiz faculdade, fiz mestrado, fiz pós-doutorado e agora sou um médico que só recebe Bezerra de Menezes. Apesar de uns se colocarem nessa perspectiva. Eu sou o médium principal da casa, só recebo entidade de luz. Tem alguma coisa errada, meu filho, você não tem condições de trabalhar, não. Porque se for para receber só bezerra, não precisa de você. A gente precisa de gente que arregaça as mangas, que abra o coração, abra o sentimento, acolha o necessitado, aquele que sofre. Para receber só bezerra, tem gente recebendo Chico Xavier, aí aos montes. Vamos ler a doutrina espírita? Acho que estão pulando algumas páginas. Ou acho que estão fazendo má interpretação. É necessário voltarmos para a doutrina. E lembrando de Divaldo, que Viana de Carvalho, em certa época, disse para ele que era necessário estudar o livro dos Espíritos. Divaldo já tinha lido algumas vezes. Você já leu, agora é necessário estudar. E Divaldo fala que estuda até hoje o livro dos Espíritos. É base, é doutrina. É nós nos aproximarmos dessa receita aplicada, direcionada para cada um de nós, para que nós possamos ter o entendimento. A doutrina espírita é baseada em razão. Quando foge a nossa razão, tem alguma coisa errada. Quando nós não conseguimos entender, tem alguma coisa errada. Eu não consigo compreender como algumas pessoas frequentam o centro espírita há 10 anos, não faz parte de um grupo de estudo. O que é que você conhece de doutrina espírita? Um dia desse um me disse assim: eu vou para o centro espírita para tomar um passe, porque passe abre as portas. Eu digo que abre as portas é fechadura.
A doutrina espírita vai te dar sabedoria para você abrir essas portas. Porque hoje nós temos portas codificadas, com número de senha. Não é mais aquela fechadura rombuda que você abria com qualquer chave. Da minha época, né? Hoje em dia não. Hoje em dia tem um negócio mais moderno. Mas na minha época, você só podia carregar 4 chaves. Porque diferente daquilo, você tem que andar com a mochila nas costas. Porque era tão grande a chave, né? Um molho de chave. Andava balançando na cintura. Essa terapêutica espírita, obviamente, requer silêncio, requer um ambiente elevado, requer, acima de tudo, sintonia com o mais alto. É maravilhoso, é ou não é? Você está imerso numa ambiência em sintonia com o mais alto. A literatura espírita vem trazendo para que a gente possa entender a descrição de quando isso acontece. São focos de energias que descem do alto ao nosso encontro. O seu coração vai se preenchendo de paz, de harmonia, de tranquilidade. A alegria começa a invadir o ser. Ele se projeta para um lugar distante do terra-terra. Eu fico maravilhado com a possibilidade de nós entendermos que na terapia espírita, durante uma oração, abre-se as telas mentais, irmãos maiores vêm ali consultar os nossos arquivos para saber qual é a nossa necessidade para atuar especificamente no sofrimento, na problemática de cada um. Essa é a terapêutica espírita, essa é a terapêutica do amor. Ela deve também ser realizada com simplicidade, pois as coisas mais belas e relevantes da vida espiritual têm sempre um traço de singeleza, de ternura, de amor. Aprende comigo, que sou manso e humilde de coração. Uma historieta. Talvez eu já tenha contado aqui, porque a gente vai ficando velho e vai contando história. E como eu estou muito velho, eu não me lembro mais das histórias que eu contei, porque afinal de contas eu conto tanto. Tinha um senhor que todo meio-dia entrava na igreja, ficava diante do Cristo crucificado, passava alguns segundos, quiçá minuto, e saía em alta velocidade da igreja. O sacristão, preocupado, afinal de contas tinha muita coisa de valor na igreja, um dia interpelou: quem é você? Ele disse: eu sou Zé. O que é que você veio fazer na igreja? Eu venho rezar. Não acredito que você vem rezar. Como é que você vem rezar numa velocidade dessa? Ele disse: eu não sei fazer orações longas. Então eu entro aqui, me posto diante do Cristo e digo assim: Cristo, eu sou Zé, vim lhe visitar. E desapareço da frente dele. Um belo dia Zé foi atropelado. Levaram para um hospital e ele teve que ficar internado. E Zé era uma pessoa diferenciada, conseguia alcançar aqueles que estavam do seu lado pela sua felicidade, contagiava, ajudava. E um dia, por ser um hospital religioso, a freira chegou e perguntou: Zé, qual é a fonte da sua felicidade? Todos aqueles que estão internados dizem que você traz uma felicidade enorme, que você tem paz, que você ajuda. Ele disse: são as visitas que eu recebo diariamente. E aí a amada disse: como, Zé? Se a cadeira que está na sua cabeceira está sempre vazia. Ele disse: é porque as visitas são muito curtas. Ele chega na cabeceira da minha cama, pega na minha mão e diz assim: Zé, eu sou Cristo, vim te visitar. E vai embora. Mas ele não vai embora pura e simplesmente. Imagina a carga que Jesus Cristo deixa para cada um de nós nessas visitas. Todos nós somos Zé e Marias.
Talvez no dia que nós começar a ver as coisas com mais simplicidade, a gente consiga registrar com mais intensidade as visitas de Jesus. Não tenho dúvida que não só Ele, mas com a sua representatividade, através dos benfeitores espirituais que trabalham por nós, se faz presente todos os dias em nossas vidas. Precisamos desenvolver essa simplicidade, precisamos desenvolver o olho de ver, né? O ouvido de ouvir, apurar isso. A gente consegue enxergar tantas outras coisas mais complexas, mas é que a gente se tornar complexo demais, se nós voarmos muito alto nessas coisas fantasiosas, nós vamos perdendo contato com a realidade. Nesse livro, o Sueli aborda que a terapêutica espírita abrange 3 aspectos. O primeiro, o tratamento fluidoterápico, que deve ser ministrado regularmente ao enfermo e que visa o reequilíbrio energético, físico e espiritual. É algo profundo. O outro aspecto é a desobsessão, o tratamento espiritual, que traz aqueles irmãos que estão interferindo naquele processo e através das comunicações mediúnicas pode ser ouvidos. E aí podemos nós e aquele que sofre identificar as causas remotas que ficaram para trás nos refolhos do tempo, ou as causas próximas daqueles distúrbios, principalmente os mentais, que atormentam o paciente. Às vezes nós temos vinculação, e essa vinculação está longe do nosso tempo atual. Às vezes é uma perseguição. Conheci a história de um homem poderoso, dado à arte das armas, que através da força colocava os seus gostos, impunha o seu poder e alcançava tudo o que queria. E ele dizimou uma família, ateou fogo à casa. O tempo se passou, a vida continuou, esse homem foi projetado às zonas umbralinas, passou tempo em aprendizado, reconheceu o erro, teve a oportunidade de ser alcançado pela benevolência da justiça divina, obteve a possibilidade de se recuperar e um novo corpo. O tempo se passou na vida física e ele foi alcançado aos 40 e poucos anos, com o retorno daquele pai de família que perdeu a vida outrora, numa cobrança intensa que se projetou não só para ele, porque afinal de contas ele já era espírita, tinha um pouco de entendimento de como reagir àquela situação, mas se projetou a um familiar. E as coisas ficaram difíceis. O sofrimento se deu mesmo com entendimento. 3, 4 anos de reflexão, de dor contundente. Afinal de contas, aquele lhe cobrava uma dívida. Até que, por obra e graça de Deus e a intervenção de Jesus Cristo, aquela família do passado foi resgatada, ou pelo menos orientada. Não por merecimento do algoz no corpo físico de hoje, mas com certeza
pelo merecimento daqueles que já sofreram tanto. E aí a dor, para aquele que vive, se colocou como uma oportunidade de aprendizado, uma dose dolorida, como se tivesse sido submetido a uma cirurgia para recuperar a saúde do corpo físico. E assim se fez. E a gente traz essas reflexões. Por que nós estamos aqui? Por que acontecem as coisas conosco? Jesus, o que queres que eu faça? E imprescindível nessa terapêutica espírita, além do tratamento fluidoterápico e as reuniões de desobsessões, é a transformação moral. Aquilo que motiva a nossa mudança interior, que nos colocamos no patamar do processo de autoajuda. Porque somos nós que deveremos mudar os nossos rumos, acertar a nossa rota, curar as nossas feridas. E quando nós somos incomodados por moscas, não adianta só tangê-las, necessário se faz curar as feridas. Nessa perspectiva de receber tanto e aproveitar o que recebemos. Tinha tantas outras coisas para falar nessa noite a respeito da terapêutica do amor, da terapia de Jesus Cristo, em favor de todos nós, mas o tempo é curto. Mas deixa aqui a mensagem, que nós possamos olhar para Jesus, para a sua mensagem, e possamos identificar 4 lições, segundo Emmanuel, que Jesus nos deixa. Com o advento da manjedoura, Jesus nos ensina a avançar sem prender-se. Não interessa onde nós estamos, o que interessa é o intuito que nós temos de alcançar o objetivo. Na manjedoura ainda, Jesus nos ensina a projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. Mesmo que nós nos achemos sem perspectiva, acreditemos nas nossas virtudes. Acreditemos que não estamos sozinhos. E acreditemos que recursos são endereçados a cada um de nós para que obtenhamos sucesso. E com o advento da cruz, Jesus nos ensina a esquecer o mal. Pura e simplesmente assim. E também traz a outra lição, que é recomeçar alegremente a tarefa de amor a cada dia. Que possamos nós aceitar essa terapia do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que possamos nós continuar trilhando o nosso caminho de evolução. Que Jesus, esse mestre maior, através dos mentores espirituais, dos espíritos que são envolvidos com as causas de cada um de nós, possa alcançar as famílias aqui representadas. Que todos nós possamos nos deixar-se envolver por essa ambiência de paz e de luz. Que nós possamos, igual a Zé, abrir os nossos corações para receber a visita de Cristo, mas não só para isso, para nos colocar em condições de dividir com o outro as benesses que esse Cristo traz para nós outros a cada visita sua. Agradeço imensamente a oportunidade, que Jesus ampare e proteja a cada um de vocês. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos a Fialho, por essa palestra tão cheia de reflexões e que traz, a importância do nosso aprimoramento pessoal, que só assim a gente vai conseguir enxergar o outro dentro de sua trajetória evolutiva, se apiedando do outro
E eu acho que isso é muito importante, né, para a nossa evolução.